Nós estamos neste enfoque regional registrando com muito prazer a presença de Camila Cury, psicóloga e escritora, é diretora da Escola da Inteligência, programa educacional adotado pelo Prevê Objetivo. E ela vai falar sobre este programa de sucesso. O seu pai, que é muito conhecido na área educacional, nesta área, com este programa, o Augusto Cury, que inclusive já concedeu entrevista aqui na TV Prevê, e nós temos hoje o prazer de receber a sua filha, que está em visita ao interior e passando por Bauru e passando pelo Prevê Objetivo, que adota este programa, aliás, um programa extremamente interessante, importante, e para aqueles que ainda não conhecem vão ter a oportunidade. Camila, seja bem-vinda aos estúdios da TV Prevê, uma televisão educativa regional de sinal aberto, vinculado com sua Fundação Prevê às escolas do Prevê. E é uma alegria recebê-la neste momento aqui nesta programação. Muito obrigada, Samuel, um grande prazer estar aqui com você, falando um pouquinho desse grande projeto, dessa grande mudança social, porque é isso que a educação precisa. Ela precisa se extrapolar os muros das escolas e ter efetivamente uma mudança social, uma mudança de mentalidade e postura, formando jovens mais saudáveis, críticos e autônomos. Bom, para quem não conhece, para quem não está familiarizado com o programa educacional, o programa Escola da Inteligência, eu queria que você pincelasse esta criatividade que teve o professor Augusto Cury e que você segue as suas pegadas divulgando e trabalhando na programação pelas escolas do interior do país. A Escola da Inteligência hoje já está no mundo, né? Hoje nós temos alguns países que aplicam a metodologia, estamos fechando agora com o Panamá, os Estados Unidos e outros países também. E no Brasil nós temos mais de 800 escolas que aplicam a metodologia. E o grande sonho do meu pai, eu brinco que eu sou a primeira cobaia da Escola da Inteligência, então eu posso falar com propriedade, porque esses ensinamentos emocionais foram a base do processo educacional que eu tive em casa. Por isso que eu acredito tanto, porque dizem que santo de casa não faz milagre. E na minha casa eu penso que é diferente. Nós temos um respeito, uma admiração e um carinho muito grande, não só pelo escritor, mas pelo pai ser humano, porque eu acho que a humanidade está precisando de bons seres humanos, independente da classificação que ele tenha. E a Escola da Inteligência nasceu de um sonho que ele teve, como ele é psiquiatra, atendendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia, percebeu um adoecimento emocional muito grande. Pessoas que tinham muito potencial, mas eram limitadas por questões de ansiedade, depressão, anorexia. E diferente da parte física, da saúde física, no qual a prevenção foi um dos grandes, a menina dos olhos de ouro, a psicologia foi pouquíssimo utilizada na prevenção. Nós esperamos uma pessoa adoecer para depois tratá-la. E as consequências são graves, o tratamento é caro e muitas vezes é pouco eficiente. Ontem foi o Dia Internacional do Bullying, Dia Internacional do Suicídio Infantil, e nós temos presenciado um aumento absurdo do níveis de suicídios entre os jovens. São Paulo teve recentemente uma pesquisa dizendo que 42% houve um aumento em 5 anos de suicídio entre adolescentes. Isso mostra esse despreparo e é muito preocupante porque pensávamos que nós teríamos a geração mais feliz de todos os tempos no século XXI. Afinal de contas, nunca foi tão democrático e acessível as milhares de formas de prazer e lazer. Mas, infelizmente, as estatísticas mostram que o cenário é outro. 50% da população, cedo ou tarde, desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Ou seja, a cada 2 pessoas, uma. Se você tem 2 filhos em casa, pelo menos um deles tende a desenvolver ao longo da sua vida um transtorno psiquiátrico. E isso é extremamente preocupante, como depressão, anorexia, síndrome do pânico. E quais são as ferramentas que nós damos para os nossos filhos, ou quais são as vacinas que nós proporcionamos para os nossos filhos, emocionais, para que eles possam ser saudáveis em uma sociedade que adoece rápido e coletivamente. A depressão já é a doença mais comum do mundo. Hoje ela é a doença mais incapacitante no mercado de trabalho e 80% dos casos de demissão advêm de problemas emocionais e não técnicos. Então, se nós queremos formar filhos saudáveis, felizes e profissionalmente bem-sucedidos, nós precisamos cuidar da emoção, e foi por isso que o Dr. Augusto, meu pai, desenvolveu a Escola da Inteligência para que pudesse ser uma vacina
para esses transtornos e também a promoção da saúde emocional, para que possamos ter jovens e crianças, professores e pais, porque é isso que nós trabalhamos quando nós falamos de escola da inteligência. Nós não falamos apenas de aluno, nós falamos dos pais, porque muitas vezes tem as suas carências emocionais que não sabem ser trabalhadas, os professores que não têm essas ferramentas, nem têm esse estudo sobre a mente humana nas universidades, e as crianças. Esse tripé faz com que possamos construir uma sociedade mais saudável, mais humana, solidária e feliz. Como este programa educacional da Escola da Inteligência é inserido na metodologia, na classificação pedagógica para trabalhar com os alunos, como tem hoje o Prevê aqui em Bauru? Olha, nós ficamos muito felizes em colégios como o Prevê, que tem essa preocupação, tem encontrado espaço dentro da grade para aplicar. Hoje nós aplicamos a metodologia uma vez por semana dentro da grade curricular. Atendemos crianças a partir de 4 anos de idade até os alunos do 3º ano do ensino médio, que você sabe é uma grande carência. Até o MEC está trazendo aí uma proposta de reformulação do ensino médio, até porque é um momento super importante da vida do indivíduo e ele é pouquíssimo bem aproveitado diante dessa formação humana, profissional, intelectual, muito maçante em conteúdo. E nós já viemos com essa proposta trabalhando com jovens, a capacidade de fazer escolhas, de ter resiliência, flexibilidade, que são as habilidades necessárias no século XXI. Já foi a época que você ter um diploma te garantia um grande sucesso profissional. Hoje em dia, outras competências são exigidas, mas esse aluno não adquire isso nem na escola, muitas vezes, e nem na família, que está cada dia mais estruturada, despreparada também, e nem na universidade. Então ele chega no mercado de trabalho, às vezes com título de doutor, mas não sabe lidar com pessoas, não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com não. Então a Escola da Inteligência, com crianças a partir de 4 anos e até o ensino médio, nós vamos desenvolver essas competências emocionais. Tem o QI, que é o quociente de inteligência, e tem o QE, que é o quociente de inteligência emocional. Então nós vamos desenvolver a inteligência emocional das crianças para que elas possam atender aí às exigências do mercado de trabalho, às pressões sociais e possam ter ferramentas para serem mais saudáveis. Então, através da aplicação uma vez por semana na grade curricular, com encontros da família, como eu farei hoje no Prevê, encontro com os professores, que também estarei presente hoje, batendo um papo com os professores, fazendo uma formação continuada e aplicação em conjunto com os alunos em sala de aula, com uma metodologia própria que meu pai desenvolveu ao longo de mais de 30 anos de pesquisa, que se chama inteligência multifocal. Ela tem contribuído para o desenvolvimento de ferramentas para que a criança entenda como é que funciona a psique. Você só pode conseguir ter uma mente saudável se você entender como ela funciona. Porque senão, muitas vezes, nós somos ou caímos em armadilhas mentais, que nós chamamos de armadilhas da mente, como coitadismo, conformismo e o medo de errar. Então a Escola da Inteligência traz essa contribuição de uma maneira muito didática, prática e acessível às instituições de ensino. Bom, este método aplicado nas escolas, claro, tem que ser através da rede, daquilo que os professores absorvem e são informados. Como é que se dá esta preparação do professor para entender a Escola da Inteligência, este programa educacional, e transformar e informar de forma didática para os discentes, para os alunos das escolas? Samuel, você falou algo super importante. Tem professores e pais que chegam para mim e falam: Camila, se você pudesse me dar uma dica de o que eu preciso fazer para formar alunos saudáveis ou ter filhos mais saudáveis, eu digo: ser saudável. Não há nada mais eficiente do que você cuidar de você. E hoje existem poucas propostas que se propõem cuidar do educador. E uma das ferramentas da Escola da Inteligência é utilizar a Escola da Inteligência na prática do professor. A eficiência que nós temos em grandes pesquisas que nós já fizemos, 90% dos alunos apresentam melhoria nos relacionamentos, nas habilidades intrapessoais, como autoestima, segurança, habilidades de se colocar no lugar do outro, advém de professores que começaram a mudar a sua própria história.
E quando o professor diz, o programa da Escola da Inteligência não é para o meu aluno, é para mim, porque é isso que ele se propõe a fazer, a Escola da Inteligência não é um programa para o aluno, mas é um programa para o ser humano, porque o ser humano está doente em todas as instâncias e o professor é um dos profissionais que mais adoece no século XXI. Então nós vamos ter alguns workshops para os professores ao longo do ano de aplicação, nós temos um curso EAD à distância, então esse professor também terá acesso a uma formação continuada online e nós temos alguns encontros de acompanhamentos a cada 2 meses mais ou menos, que nós estamos junto com esses educadores fazendo essa avaliação e esse acompanhamento. E a própria aplicação da metodologia faz com que o professor saia da sua zona de conforto e se reavalie. E como é que tem sido, qual o feedback que vocês têm por esses professores e os resultados encontrados neste programa educacional? Olha, eu digo que o professor, ele é o maior marketing da instituição. Porque a escola pode ser maravilhosa, ter uma estrutura maravilhosa, ela pode ter um material didático perfeito, mas a hora que o professor fecha a porta, ele que dita o tom daquele material, daquela filosofia. Então, o que nós temos percebido são professores mais motivados. E a motivação é você ter energia para uma ação. E você hoje encontra professores muito desmotivados. Estar na sala de aula é desmotivador. Eu adoro cozinhar. E não tem nada mais decepcionante do que você fazer um prato para uma plateia que não tem fome. As pessoas chegam na sua casa e falam, não, já comi uma coxinha na rua. É muito triste e decepcionante. E o professor, geralmente, acontece isso todos os dias na sala de aula. Ele prepara o conteúdo, os alunos não têm interesse, os alunos são super agitados, não é porque são hiperativos, são porque são super estimulados pelo excesso de pressão, excesso de atividades, excesso de informação. Então, isso tem super acelerado o cérebro, gerando crianças hiperagitadas, e essa hiperagitação dificulta a aprendizagem, porque dificulta a concentração e desmotiva, consequentemente, o professor, que diariamente entra na sala de aula para uma plateia que não tem fome do aprendizado, até mesmo porque a própria didática do professor não favorece. Então, quando nós vamos trazer a Escola da Inteligência, nós vamos ensinar um professor como é que a mente humana funciona para que aquilo que ele faz possa ser registrado de maneira privilegiada. Por exemplo, uma técnica que nós usamos, o que dita a intensidade e a qualidade do registro, Samuel, não é informação, mas é emoção. Tudo que tem mais emoção tem maior registro no córtex cerebral. Se eu perguntar para você onde você estava no 11 de setembro, talvez no 11 de setembro das Torres Gêmeas você se lembre, mas o 11 de setembro do ano passado você talvez não se lembrará, se não for importante. Por que nós nos lembramos de fatos tão mais distantes, com detalhes, e outros não? Porque tem a emoção envolvida. E o processo educacional pouco utilizou a emoção. A educação cartesiana ignorou a emoção por muito tempo e prejudicou muito o ensino-aprendizado. E quando nós trazemos a neurociência para dentro da escola, nós possibilitamos que o professor que conhece a didática também possa conhecer o cérebro, que é onde essa didática é armazenada. E como ele conhecendo a mente humana, ele pode então ter ferramentas e estratégia para potencializar a aprendizagem. Isso aumenta a motivação do professor, isso aumenta o interesse do professor, isso faz com que o professor se sinta importante de novo na sala de aula. E nós precisamos olhar para isso, porque enquanto os professores estiverem adoecendo em sala de aula, pior será a qualidade da educação. Um dos aspectos interessantes deste programa Escola da Inteligência é a interação que o pai faz com a escola e com os seus filhos e com os colegas dos seus filhos. Como é que se dá esse processo? Nós temos alguns encontros com as famílias, porque ninguém quer ser sinônimo de fracasso. Eu brinco com a minha avó e pergunto, vó, a senhora tem peso na consciência de ter feito alguma coisa errada? Ela diz, né, na sua simplicidade, eu não, era mãe, estava certa. Mesmo quando eu errava, estava certa. E você vê hoje pais mais esclarecidos, pais que querem acertar. Só que o excesso também de querer acertar faz com que os pais, muitas vezes, bloqueiem a inteligência e trabalham até mais tarde para dar o melhor para o seu filho, mas esquece que o melhor que tem para dar são eles mesmos. Então eu percebo que, por um lado, tenho pais que
querem acertar, querem ter filhos mais saudáveis que não passem pelos mesmos sofrimentos que ele passou, mas por outro, pais muito despreparados. Então, os encontros que nós fazemos com as famílias é esclarecer para os pais como eles podem ter ferramentas para que se aproxime na relação com o seu filho. Porque não é porque você é pai que você tem automaticamente o respeito, principalmente dessa geração. Nós demos voz para a geração e aí nós agora estamos pensando o que nós fazemos com essa voz toda que nós demos. Então, nós precisamos encantar os nossos filhos também. Além de fazer com que o filho tenha gratidão com os seus pais, que nós vamos fazer isso lá na sala de aula, nós também iremos ensinar o pai a cruzar mundo com seus filhos, contar das suas dificuldades, aprender a pensar antes de agir e reagir, porque muitos pais agem de maneira impulsiva e sem perceber perdem os seus filhos. E o que nós nos propomos na Escola da Inteligência é que esse pai também conheça as suas próprias emoções. E quando ele reconhece as suas emoções e aprende a lidar com elas, ele tem mais condição de educar a emoção do seu filho e ter filhos mais saudáveis. E através desses encontros que nós realizamos na família, existem experiências de outros pais que contribuem para que os pais possam dividir as suas experiências, suas dores, suas preocupações e angústias, e então possam, com a nossa equipe, ter ferramentas para lidar melhor com as suas emoções, com os seus pensamentos e com a relação pai e filho, que está cada dia mais difícil de acontecer. Temos presenciado pessoas maravilhosas, mas que não têm conseguido construir ponte com seus filhos e vivem como uma casa de estranhos, dividem o mesmo teto, mas não dividem na psique o mesmo espaço. E aí, um fala A, o outro entende B, e as relações ficam cada vez mais perturbadas, né? E as relações acabam sendo fragilizadas durante o processo de ensino-aprendizagem. A partir de que idade tem esta aplicabilidade o programa educacional da Escola Inteligência? Vai da tenra idade até a adolescência, conservando-se as diferenças, nuances entre essas idades e esses estágios da criança? Nós começamos a aplicação da Escola da Inteligência com 4 anos de idade. E nós avançamos até o 3º ano do ensino médio. Provavelmente estaremos lançando material de 3 anos. Quanto mais cedo nós trabalharmos essas competências emocionais, tanto com as crianças quanto com a família e os professores, melhor será o resultado lá na frente. Então, nós fazemos esse trabalho junto com a família e junto com os professores, atendendo toda essa faixa etária. E este material, ele é encaminhado para as escolas e para os alunos de que forma? Nós temos os materiais que são produzidos pela Escola da Inteligência, nós temos uma equipe vasta de psicólogos, pedagogos, especialistas no desenvolvimento emocional. Nós elaboramos esses materiais, a escola adquire o material e todo o pacote de serviços. Nós não somos um programa que transmite livros, até porque o livro por si só, na parte emocional, ele é muito vago, uma vez que esse professor não tem essa formação como anteriormente nós abordamos. Então, nós temos os materiais que a escola adquire e todo o suporte vem concomitante ao material, onde nós vamos desenvolver os professores, as famílias e o aluno. E então, termos resultados que nós esperamos. E quais resultados? Ter crianças que aprendam, como eu disse, pensar antes de agir e reagir. Se colocar no lugar do outro. 70% dos jovens se consideram, Samuel, menos empáticos do que os jovens há 30 anos atrás em pesquisas. Os jovens mesmo têm dito que o outro, a dor do outro não os afeta. E isso é muito, muito preocupante, porque nós estamos na era da abundância, mas se a China e a Índia consumir o que consome a classe média brasileira, nós precisaremos de 2 terras para a conta fechar. As grandes mentes já sabem que 7 bilhões de pessoas no ritmo de crescimento do mundo é inviável. 9 bilhões, como se projeta, é ainda pior o cenário. E eles disseram, uma vez eu conversando com um grande pesquisador no Brasil, na área do agrobusiness, ele disse, Camila, as grandes mentes já sabem que é viável 4 bilhões de pessoas. Eu falo, mas como assim 4 bilhões de pessoas? Nós temos 7 já bilhões de pessoas. Ele diz, então, ou nós formamos uma nova geração que consegue reformular tudo que a gente conhece, ou nós vamos ter grandes problemas lá à frente, inclusive problemas de guerras, e se nós não mudarmos o estado
da agricultura, porque nós não conseguimos sustentar o consumo tal como está há muito tempo. Então isso nos preocupa muito. Agora, como eu vou formar uma geração que não se preocupa com outros, eu preciso que essa geração se importe. Tem falado muito sobre os empreendedores sociais, que são aqueles que empreendem pensando nos outros. E eu preciso trabalhar dentro da escola cada vez mais cedo a empatia, que é essa capacidade de olhar para a dor do outro e não enxergar apenas seu umbigo. E é muito comum vermos os depoimentos da Escola da Inteligência. Se você tiver a oportunidade depois de conversar com as crianças, os jovens que aplicam no Prevê, eles vão dizer isso para você. Eu percebi que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Ou eu percebi que eu não sou o centro do mundo e que existem outras pessoas que sofrem. Só de nós conseguirmos fazer com que essas crianças tenham essa compreensão de si mesmo e do outro, já é um avanço emocional muito grande. Como é que se dá esta evolução etária com a Escola da Inteligência? Porque com 3 anos o aluno tem um pensamento, tem uma formação. Com 7 tem outra, com 10 tem outra, com 15 tem outra, com 17 tem outra. Mas a escola se propõe a fazer as adaptações de acordo com a idade, é isso? Nós temos um material específico para cada faixa etária e direcionado para aquela necessidade. Por exemplo, quando eu vou falar das crianças de 4, 5 anos, eu vou falar sobre o egocentrismo. A criança lá quer tudo pra ela não gosta de dividir, quando o amiguinho pega o brinquedo, ela vai lá e dá na cabeça do amiguinho, porque ela é próprio da fase. Como eu trabalho com a criança, o egocentrismo, o egoísmo, o compartilhar. E tem muitos jovens que não saíram nunca dessa fase do egocentrismo. Está com 15 anos com o mesmo comportamento de uma criança, porque foi mal trabalhado. Então, as fases de comportamento, elas precisam ser enxergadas e trabalhadas. E não apenas nós olharmos de fora e falar, essa criança tem dificuldade, essa é hiperativa, essa é ansiosa. É ótimo rotular as pessoas, porque aí tira a responsabilidade de todo mundo o que fazer. O problema está na criança, não está em nós. E quando nós olhamos para a Escola da Inteligência, nós olhamos, olha, o problema pode até estar na criança, mas nós, enquanto adultos e profissionais, temos a obrigação e o trabalho de olhar para essa dificuldade e criar estratégia para que a criança possa ser mais saudável diante das situações da vida. Então, nós vamos trabalhar em cada fase a necessidade da criança com uma metodologia específica, com uma formação específica, e essa evolução faz com que a criança que teve mais tempo com o material tende a ter um resultado melhor, como um curso de inglês. Não é pré-requisito você ter um ano anterior na aplicação, mas ele é acumulativo. Quanto mais o seu filho tiver a oportunidade de ter essa metodologia ao longo dos anos, mais chance ele terá de ser saudável emocionalmente, ter uma mente livre e uma emoção empreendedora, criativa e ousada. E esta aplicação, Aline, já está aqui implantado em todo o Prevê em Bauru, com todas essas características das faixas etárias? É isso? Você tem conhecimento disso, Camila? Repete o que ela falou. De 1º ao 9º ano, nós aplicamos em Bauru, ainda não aplicamos no ensino médio e na educação infantil. Mas nós iremos aplicar, porque a Aline está aqui e nós precisamos, porque eu falo, isso aqui é muito mais do que um negócio. Eu falo, ter uma família toda, meu esposo também presidente do grupo, meu pai diretamente envolvido com isso, porque é o sonho dele. Nós dizemos que você tem uma empresa que a família é muito envolvida, é trabalhar 24 horas. A primeira coisa que meu marido, quando olha na manhã, fala é algo do trabalho que a gente tem que resolver no dia. Mas vale a pena o labor quando se tem significado, e esse trabalho tem muito significado, e cada dia que nós não damos a oportunidade dessa criança trabalhar suas emoções, é suicídios que podem acontecer, é relações que podem ser quebrantadas, é crianças com ideias pessimistas, a automutilação, que essas crianças têm sites hoje que ensinam a criança a se automutilar, o bullying tem crescido, então é nossa responsabilidade enquanto educação olhar para essas crianças muito mais do que o negócio. Nós temos vidas nas nossas mãos e que nós precisamos ajudar a família, porque tem pessoas que falam, Camila, mas isso é responsabilidade da família, mas a família está mais despreparada que a escola. Então o que nós podemos fazer? Um joga para o outro e aí ninguém faz nada, essa criança cresce completamente inadequada emocionalmente, e aí nós temos grandes problemas. Então, se a escola assume e contribui com a família e a família se envolve, o resultado é lindo. Hoje você tem alguns encontros marcados com funcionários, professores, com pais. Como é que vai ser tudo isso? Então, hoje é um dia cheio de emoções, eu tenho muito prazer em ir a campo. Quando eu digo hoje, é porque você está vendo foi ontem. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque com todas essas escolas e toda a equipe para administrar, nem sempre eu posso estar
em campo, mas é o meu maior prazer ver a aplicação, conversar com o educador, encontrar as dificuldades, criar estratégias, estar com a família, ouvir o que elas têm a dizer, é o que me alimenta para continuar o trabalho. Então hoje nós teremos essas duas pautas, além da entrevista, nós teremos esse encontro de reciclagem com os professores, onde eu vou aprofundar um pouco mais sobre a psique humana e quais são as estratégias que nós precisamos ter para formar mentes saudáveis, e também com a família, contribuir um pouquinho mais com essa família no conhecimento emocional, porque ninguém dá o que não tem. Então, muitas vezes, nós exigimos das pessoas aquilo que elas não podem dar. E os pais, muitas vezes, são exigidos daquilo que eles não sabem dar, porque a educação é muito discrepante. A educação que eles tiveram a dar, a educação hoje, são mundos muito diferentes. Ninguém sabe muito bem qual é a consequência desse século XXI na formação da internet e é muito jovem todo esse processo. Então, olhar para esses pais com carinho, como o Colégio Prevê faz, preocupado em dar as mãos e fazermos juntos, eu acho que é esse o modelo da escola do século XXI. Bom, agora deixa eu te contar uma novidade. A escola Prevê Objetivo, que tem na frente, tem no seu comando 2 educadores sempre atualizados, o Duda e o professor José Luiz, o Prevê é uma escola de vanguarda. O Prevê nasceu até daquilo que se um dia convencionou se chamar de pré-vestibular e de preparação de alunos para entrar na universidade. Preparo com muita informação, com muita técnica, com muita modernidade. O Prevê Objetivo é uma empresa de vanguarda porque colocou à disposição dos seus alunos inicialmente e depois a cidade e a região de um canal educativo de televisão. E hoje tem esse programa que é a Escola da Inteligência, que é um programa de vanguarda, colocado e disponibilizado para os seus alunos. Isso nós estamos muito felizes por ter você aqui para falar um pouquinho e para elucidar e para mostrar para a cidade, para o aluno, para o pai do aluno, para outras escolas, o que é a Escola de Inteligência, que na forma vanguardeira de atividade, não sei nem se existe essa palavra, mas que se lançou e que se propôs a ter e colocar para os seus alunos à disposição. Foi mais um ato de vanguarda de uma escola que se propõe a ser moderna, atual e eficiente acima de tudo. É isso mesmo. E a educação carece de gestores com essa mentalidade, com essa preocupação e com esse olhar para o futuro, porque é para isso que nós estamos formando. Nós estamos formando os profissionais de amanhã, os médicos, os doutores, os pais. Então, a nossa responsabilidade é grande. Fiquei muito feliz em tê-la aqui, espero revê-la outras vezes. Lamentavelmente, nós estamos aí num período onde eu tenho tido muitas atividades em função das coberturas jornalísticas políticas, não vou poder acompanhar esse trabalho, mas numa próxima oportunidade, eu quero mais de perto, viu, Aline? Saber um pouquinho, porque eu sou curioso. Um dia eu já fui professor, então eu quero retomar os meus conhecimentos pela necessidade e pela maneira moderna com que este programa se coloca à disposição da escola, do Prevê, dos pais, dos funcionários, dos professores e, acima de tudo, do alunado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Samuel. Obrigada a todos por nos assistirem e nós estamos sempre à disposição. Está aí, eu falei com a psicóloga e escritora, diretora da Escola da Inteligência, um programa que foi adotado e abraçado pelo Prevê aqui de Bauru. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Eu quero lembrar a você que neste domingo tem a melhor e a mais ampla cobertura de informações sobre as eleições e a partir das 5 horas da tarde das apurações. Vamos estar presentes mostrando os resultados aqui da nossa região, do nosso estado e das principais cidades brasileiras. Você que se acostumou a saber tudo que acontece na vida política desta cidade e desta região através da TV Prevê, tem mais uma vez o nosso convite. Vamos dar eco mais uma vez nas residências e nos lares do Centro-Oeste paulista. Você é meu convidado, é convidado do Duda, convidado da TV Prevê, para estarmos juntos pela informação, unidos neste domingo a partir das 8 horas da manhã e sem previsão de hora para acabar. O nosso compromisso, acima de tudo, é com a informação. E você é o responsável pela dedicação e pela informação que pretendemos proporcionar
a todos que gentilmente nos assiste durante todos os 365 dias do ano. E neste momento importante, cívico da nação brasileira, nós estaremos colocados à sua disposição, trabalhando por você, pela informação e pela seriedade de um jornalismo profissional. Um bom final de semana e até domingo.